Bom dia, meu nome é Ruth, eu sou endocrinologista e pediatra. Nós vamos continuar então abordando um assunto que eu tinha começado a falar, que é um assunto então das crianças que têm dificuldades alimentares. O que isso pode ocasionar? É disso que nós vamos abordar agora. Então, as crianças que têm dificuldades alimentares, dependendo do grau dessa dificuldade, pode ter falta de alguns nutrientes que são importantes, como as vitaminas, os sais minerais, e nessa situação que a gente detecta que a criança está tendo uma deficiência vitamínica ou nutricional importante, algumas coisas devem ser feitas, e uma delas é a suplementação nutricional. Lógico que essa suplementação ela deve sempre ser feita depois de uma avaliação bastante criteriosa e pesando sempre a avaliação clínica da criança. Normalmente as crianças que são suplementadas, elas acabam tendo então uma melhora do apetite, uma recuperação do seu crescimento, o peso fica mais adequado, as crianças diminuem a quantidade de infecções, porque algumas deficiências nutricionais podem levar à infecção de repetição. Então, o tratamento de reposição de algumas vitaminas acaba sendo uma estratégia de apoio, enquanto aquela criança não consegue ter uma alimentação adequada. E é lógico, é sempre importante lembrar de todas as coisas que a gente já falou em alguns slides passados, que a equipe multiprofissional entra aí e é muito importante. Vale lembrar que a principal deficiência vitamínica, a mais frequente em todos, é a anemia ferropriva, então é a falta de ferro, que em um certo momento da vida da criança ela é fisiológica, todos os bebês acabam tendo uma deficiência, mas uma deficiência muito grave pode comprometer algumas coisas. A criança com falta de ferro fica bastante apática, a criança que não quer fazer nada, que não quer brincar, atrasa o seu desenvolvimento neuropsicomotor, normalmente tem infecções de repetição, acaba tendo problemas no desenvolvimento de peso e altura. Eu vou falar aqui de outras deficiências vitamínicas e rapidamente o que cada uma delas pode ocasionar. Então a deficiência de ferro é a mais importante, normalmente tem que se suplementar ferro e a criança acaba melhorando bastante. Outra deficiência que pode acontecer é a deficiência de vitamina A. As crianças que têm maior risco dessa deficiência são as crianças pré-escolares. Normalmente a falta de vitamina A pode alterar também o crescimento, infecções de repetição, alterações cutâneas, a criança que tem aquela pele seca, uma pele mais escamada, a pele que fica com os folículos pilosos ficam inchados, a criança fica com a pele bem áspera, pode ter algumas alterações oculares importantes. Uma delas, talvez uma das mais graves, é a cegueira noturna, a córnea fica sem brilho, então essa também é uma deficiência importante que deve sempre ser pensada. A outra vitamina bastante importante é a vitamina B1. Então, essa deficiência da vitamina B1 ela é bem frequente, principalmente em crianças que comem muito arroz branco, farinha, refinado. Acaba tendo uma deficiência em outras áreas com excesso desses carboidratos. Normalmente, a criança que tem deficiência da vitamina B1, uma criança também bastante cansada, irritada, pode ter formigamento nas mãos e algumas formas mais graves, até mesmo comprometimento neurológico. Uma outra vitamina também bastante importante é a vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 ela é bem frequente em famílias que são vegetarianos extremos, né? E uma das coisas que pode acontecer é um tipo de anemia que não é a ferropriva, mas é uma anemia que a gente chama de anemia megaloblástica, principalmente por causa dessa deficiência de vitamina B12. Normalmente as crianças também ficam mais irritadas, podem ter infecções daqui do cantinho da boca, infecções de língua, ter diarreia e até ter problemas nos nervos, né, o que a gente chama de neuropatia periférica. Isso também deve ser suplementado, lógico, quando a gente detecta uma deficiência grave. Outra vitamina é a vitamina C. A deficiência de vitamina C ela acaba acontecendo de uma maneira mais insidiosa, uma maneira mais lenta. Também, neste caso, a criança fica irritada, chora bastante quando ela é manipulada, pode aparecer hematomas no joelho, tornozelo, sangramento de mucosas e infecções, né, que a gente chama de ceratoconjuntivite, também por causa da vitamina C. Outra vitamina que é muito importante, que a gente tem visto bastante criança com deficiência de vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que, na verdade, a vitamina é errada, é um hormônio, na verdade. A vitamina D não deveria ser chamada vitamina, mas um hormônio. E ela é bastante importante para a formação óssea.
A gente precisa da vitamina D para carrear, para levar dentro pro seu osso o cálcio, né, para fortalecer. Então, a deficiência de vitamina D, ela pode levar ao raquitismo, a deficiências ósseas graves, atraso na erupção dentária, a modificações no esmalte dentário, fraqueza muscular, hipotonia e até problemas de crescimento, como causas graves, né? Deficiências graves pode levar, então, problemas de crescimento e até baixa estatura. E um outro elemento não muito conhecido, mas também não menos importante, é o zinco. A deficiência de zinco pode atrapalhar sim um pouco o crescimento, mas a deficiência de zinco ela é muito importante porque o zinco ele ajuda nas papilas gustativas. Então a deficiência de zinco acaba tendo alteração do paladar. Então quando a gente começa a suplementar zinco em uma criança, às vezes a criança volta a ter um apetite porque sua papila gustativa passou a funcionar normalmente. Então, além disso, a deficiência de zinco pode levar a lesões de pele, dermatites, a distúrbios emocionais e infecções que podem ser bastante recorrentes. E o tratamento dessas vitaminas, lógico, dependendo da vitamina, a suplementação é bem específica. Algumas crianças têm deficiências múltiplas e aí um polivitamínico talvez seja o mais indicado. Mas existe uma variedade de suplementos, então desde suplementos em pó que são diluídos em água, suplementos que são diluídos no próprio leite, algumas formulações que têm uma quantidade de carboidrato e de gorduras modificadas, que também pode ser necessário, e os simbióticos, que a gente às vezes precisa usar, que é uma mistura de probióticos com prebióticos, né? Essa mistura acaba ajudando na regulação da flora intestinal, na regulação do sistema imunológico. Então, são algumas indicações, às vezes, pertinentes, né? Lógico, vale lembrar que cada criança é uma criança, cada situação tem sua indicação, mas principalmente que deva ser orientado pelo seu pediatra. Então, essas suplementações não devem ser feitas por qualquer um, é uma indicação médica e nutricional. O médico deve estar acompanhando junto, de preferência junto com a nutricionista, né? Lógico, lembrar que algumas crianças obesas também podem ter algumas deficiências vitamínicas, então nessa situação, fórmulas muito calóricas às vezes é um pouco mais complicado. E às vezes, então, assim, é importante agir em situações antes que a deficiência aconteça. Então, às vezes, o pediatra deve começar a suplementar antes de ter uma deficiência mais grave, antes que comprometa o desenvolvimento e o crescimento da criança, e talvez o cálcio deva ser um desses componentes que deva se prestar bastante atenção. O zinco também, como já falei, ele melhora bastante a percepção do sabor, então crianças que têm pouco apetite pode ser por deficiência de zinco e talvez suplementando essa criança pode melhorar um pouco. As doses de todas essas suplementações elas devem ser finamente ajustadas, né? O pediatra deve acompanhar a criança e saber porque excesso de vitamina também é prejudicial, né, ao organismo. Muitas dessas suplementações, como o zinco, por exemplo, em excesso pode levar a desconforto gastrointestinal, a vômitos, então essas dosagens devem ser acompanhadas e ajustadas individualmente. Os abridores de apetite raramente são usados ou devem ser usados justamente porque eles não tratam a causa do problema, eles são transitórios, é um uso transitório, normalmente são antihistamínicos que são usados como para poder abrir o apetite. Isso pode dar um pouco de sono, irritabilidade, tontura e a criança não se sentir bem. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Então, falando do tratamento das deficiências vitamínicas, a dica que eu deixo é: você precisa acompanhar com o seu pediatra, ele que vai decidir o melhor momento de suplementar ou não essas deficiências, e não faça isso nunca sozinho, ou chegar na farmácia e pedir qualquer vitamínico, porque o excesso de vitamina também é prejudicial. Um abraço.